Começa agora a edição 455 da Semana Moveleira. Veja as principais notícias da última semana aqui na MVTV. Hoje o cenário do nosso estúdio apresenta alguns colchões da Plumatex. A empresa possui 5 fábricas instaladas em Goiás, Bahia, Paraíba, Rio de Janeiro e Maranhão. Analista prevê alta de 30% nas vendas de painéis da Duratex. Ele observa que a forte demanda também está puxando os preços para cima. Gestores de grandes grupos afirmam ter superado os estágios iniciais da crise. E a área financeira de sua empresa? Como avalia o segundo semestre? Grupo Mateus protocola pedido de abertura de capital na Bolsa. Intenção da rede maranhense é levantar ao menos 4 bilhões de reais. São Paulo lidera a retomada de venda de imóveis. O estado, que concentra quase 1/3 do consumo do país, registrou a maior alta da história de julho. Projeto reduz em 10% alíquotas do Simples até o final de 2020. Se aprovado pelo Congresso, vai valer até o final deste ano. Pesquisa mostra clima de mais otimismo entre fabricantes de colchões. Mais de 60% esperam faturamento este ano maior do que em 2019. Empresário moveleiro de Ubá morre em acidente de carro. Paulo Roberto Pasqualino era conhecido também por sua forte atuação no esporte. E na sessão Cá Entre Nós, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, pergunta: a sua loja é raiz ou Nutella? Tudo isso agora na Semana Moveleira, o único telejornal do setor há 8 anos na web. O prazo para a votação no prêmio Top 20 de 2020 se encerra no dia 5 de novembro. A promoção tem o apoio da Blue, plataforma onde o lojista pode economizar até 15% usando seus recebíveis de cartão de crédito, sem pagar taxa de antecipação. O fabricante se beneficia da solução com a garantia de recebimento e inadimplência zero. Vem pra Blue! Analistas da corretora Agora divulgam relatório prevendo que a Duratex feche o ano com alta de 30% nas vendas. Eles observam que a forte demanda por painéis está puxando os preços por um lado e reduzindo os custos por outro. Como resultado, prevêem o EBITDA da empresa de 395 milhões de reais no terceiro trimestre, um recorde. No segundo trimestre, o indicador caiu 48,8% para 147 milhões de reais. Olhando para 2021, embora ainda esperemos que o final do auxílio emergencial do governo deve impactar a procura, a maior demanda do setor de construção deve fornecer suporte adicional aos volumes, argumentam.
Eles preveem uma alta de 30% nas vendas domésticas de painéis de madeira no comparativo anual, enquanto a maior diluição do custo fixo e a implementação de aumentos de preços devem impulsionar as margens, disseram. Gestores da área financeira de grandes companhias, consultados por conferências virtuais pela empresa de consultoria Accenture, disseram ter superado os estágios iniciais da crise, mas ainda estão tentando entender a nova realidade econômica. Na maior parte, eles estão entrando no segundo semestre com algum nível de otimismo. O que é de consenso entre eles é que ninguém sabe quando a pandemia vai acabar. Mas fica claro que muitas empresas nunca voltarão à velha maneira de fazer as coisas. Algumas se tornaram virtuais com pressa e descobriram que gostam dos novos arranjos. Eles podem nunca mais voltar a ter todos reunidos todos os dias em um escritório central. Na análise financeira, há mais variáveis em jogo e um alto nível de volatilidade. As empresas precisam da capacidade não apenas de desenvolver vários cenários em alta velocidade, mas também de desenvolver planos de ações detalhados para acompanhar cada cenário. As empresas precisam continuar inovando. Mais e mais empresas estão reconhecendo o valor da inteligência artificial na análise de grandes quantidades de dados e trazendo insights que podem ser usados para tudo, desde a previsão da demanda do consumidor até a identificação de novas fontes de suprimentos essenciais. A maioria das empresas pesquisadas não tem problemas de caixa, porém, com mais dinheiro emprestado. As empresas estão trabalhando muito para avaliar os investimentos, mas estão usando novas tecnologias para avaliar e gerenciar os riscos associados a cada investimento. E a sua área financeira já está ajustada para a nova ordem econômica? Preparada para conviver com a nova realidade do mercado, que deve flutuar ao sabor de eventuais novas ondas do coronavírus e de ações pontuais do governo? Grupo Mateus, com sede no estado do Maranhão e negócios nas regiões norte e nordeste do país, que vendem desde alimentos a móveis e eletroeletrônicos, pediu registro para oferta inicial de ações na Bolsa de Valores. A empresa familiar, que cresceu graças a uma agressiva estratégia de preços, fechou 2019 com um faturamento de 9,9 bilhões de reais e lucro líquido de 33 milhões de reais. A varejista já protocolou na Comissão de Valores Mobiliários o documento de intenções para empresas que planejam ter ações negociadas na Bolsa. O movimento já era esperado há pelo menos um ano, embora fosse um desejo até mais antigo do grupo, postergado por conta das incertezas econômicas que abalaram o país desde a crise de 2015. A companhia terminou junho com 137 unidades, espalhadas em 54 cidades, comparado a 65 lojas que possuía em 2016. A intenção da rede Mateus é levantar ao menos 4 bilhões de reais, 3/4 desse valor na oferta primária e o restante em secundária. Com isso, a companhia estaria avaliada em mais de 25 bilhões de reais. O estado de São Paulo responde por quase 1/3 do consumo de móveis no Brasil. E São Paulo está mostrando uma capacidade significativa de alavancar as vendas de imóveis em 2020. Dos primeiros 7 meses deste ano, apenas em abril e maio o estado apresentou queda nas vendas do varejo de imóveis. Em janeiro, as vendas de imóveis aumentaram 32,5%. No mês seguinte, subiram mais 39,8% e em março foram mais de 18,5%, sempre na comparação com o igual mês do ano anterior. Veio a pandemia e as vendas no estado paulista recuaram 34,1% em abril e 28,3% em maio, principalmente pelo fechamento das lojas físicas.
Mas tão logo houve flexibilização na quarentena. O mercado paulista voltou a acelerar as vendas de imóveis com 19,1% em junho e atingiu o maior índice da história da pesquisa do IBGE, iniciada em 2012, na venda de imóveis com alta de 41,5% em julho. O desempenho do maior mercado de consumo de imóveis do país até julho é o melhor entre os 12 principais estados consumidores, segundo o IBGE. No período de janeiro a julho, acumula alta de 12,4%. E a taxa anualizada também deixa São Paulo disparado em primeiro lugar. A alta acumulada em 12 meses é de 14,8%. Veja a seguir. Projeto reduz em 10% alíquotas do Simples até o final de 2020. Se aprovado pelo Congresso, vai valer até o final deste ano. Pesquisa mostra clima de mais otimismo entre fabricantes de colchões. Mais de 60% esperam faturamento este ano maior que em 2019. Empresário moveleiro de Ubá morre em acidente de carro. Paulo Roberto Pasqualino era conhecido também por sua forte atuação no esporte. E na sessão Cá Entre Nós, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, pergunta: sua loja é raiz ou Nutella? Agora a tecnologia leva os móveis até você. A retomada do varejo físico vai impor mais velocidade na escolha de novos produtos e talvez novos fornecedores. O consumidor vai comprar mais depois de alguns meses de isolamento social. Mas, além do protocolo de segurança exigido pelas autoridades, sua loja precisa oferecer novidades. E novidades estão no Provendas, plataforma que liga lojistas e fabricantes de móveis do Brasil. Visite o site que aparece aí na sua tela. Comprar móveis ficou mais rápido, mais fácil, mais direto. Tem centenas de lojistas que já estão comprando pelo Provendas. Projeto de lei complementar reduz em 10% até o final de 2020 as alíquotas cobradas de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do Simples Nacional. O texto tramita na Câmara dos Deputados. A medida é proposta pelo deputado Giovanni Querini, do Rio Grande do Sul, e tem por objetivo reduzir o impacto econômico da pandemia de Covid-19 sobre os pequenos empreendedores brasileiros. Querini afirma que dados da Receita Federal apontam que a crise atingiu as microempresas com mais intensidade do que as firmas em geral, principalmente no comércio varejista. A fim de permitir a retomada, é premente minorar tributos para melhorar as condições de oferta e de demanda e, consequentemente, a arrecadação, disse o deputado gaúcho. Em abril, a Abicol, Associação Brasileira da Indústria de Colchões, realizou pesquisa com seus associados. O clima era de muita preocupação, com 75% dos entrevistados prevendo queda de até 30% na produção em 2020 e quase 18% previam queda ainda maior, de até 50%. Mas 4 meses depois, a expectativa dos empresários colchoeiros mudou muito. Uma nova pesquisa realizada pela Abicol entre 10 e 31 de agosto mostra um quadro de mais otimismo. Agora, mais de 75% das fábricas estão operando normalmente e não há registro de fábrica fechada. Pelo menos 61% das 91 indústrias que responderam à pesquisa têm expectativa de faturamento maior este ano, na comparação com 2019. E 46% afirmam que o número de empregados vai aumentar este ano para atender o aumento da demanda.
maior preocupação dos fabricantes de colchões é com a alta nos preços dos insumos e a escassez no abastecimento das matérias-primas. A escassez impacta muito na produção, para 81% dos que responderam à pesquisa, bem mais do que a alta nos custos de produção, mencionada por 58% dos pesquisados. Vítima de um acidente de carro, faleceu no dia 13 o empresário Paulo Roberto Pasqualino, presidente da Móveis Paropas de Ubá, em Minas Gerais. Pasqualino, natural de Rodeiro, sofreu um acidente na rodovia que liga as cidades de Ubá e Rodeiro, na zona da Mata Mineira, no domingo, por volta das 16 horas. Ele estava sozinho no momento do acidente, dirigindo um Porsche. Uma equipe do SAMU esteve no local e constatou a morte de Pasqualino. Pasqualino estaria trafegando em alta velocidade quando, após fazer uma curva, seu carro saiu da pista. A referida curva é conhecida pelo alto número de acidentes. Além de empresário do setor moveleiro, com fábrica de móveis e colchões e lojas em diversas cidades, Pasqualino também era conhecido por se dedicar ao esporte. O empresário construiu um centro esportivo que se dedicava a encontrar e desenvolver atletas para o futebol profissional. Hoje o nosso cenário mostra alguns colchões do catálogo da Plumatex. Esses colchões estão disponíveis para lojistas na plataforma Provendas, no endereço que você está vendo em sua tela. No Cá Entre Nós dessa semana, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, pergunta: a sua loja é raiz ou Nutella? Olá! Raiz ou Nutella compara como as pessoas faziam as coisas antigamente, do jeito raiz, com o modo que as pessoas fazem hoje, do jeito Nutella. Quem me deu a explicação foi minha sobrinha, a Vitória, de 10 anos, que se autodefine raiz. É uma expressão bem interessante. E se pararmos para pensar um pouco, serve perfeitamente para definir como são as lojas de móveis. Eu explico. Existe um grupo de varejistas que atende seus clientes. Eles são lojistas que vendem os produtos que os clientes encontram na loja, com os preços que eles se propõem a pagar, e tem funcionários que os clientes atendem e vendem o que os clientes foram comprar. Mas existe um seleto grupo de varejistas notáveis que fazem algo completamente diferente. Eles atendem às necessidades dos clientes de maneiras inesperadas, superando todas as expectativas. A cada passo, eles fazem o inesperado, oferecem produtos que os clientes não sabiam que precisavam e fornecem atendimento ao cliente que surpreende e encanta. Quando os varejistas são notáveis, o preço não entra em discussão, porque aquela qualidade indescritível chamada valor é mais importante. O abismo entre os dois é imenso e o mundo está cheio de milhares dos primeiros e poucos dos últimos. E o mais importante para distinguir entre varejo comum e notável, ou Nutella e raiz, geralmente se resume a eu sei quando vejo. Quer dizer, por intuição, o comprador reconhece o varejo notável. E são muitos os componentes que transformam o varejo simples em uma experiência verdadeiramente notável. A chave é olhar para o varejo notável como aquele que faz as coisas com o foco exclusivamente no cliente. E para isso precisa negociar com o fornecedor, porque é da indústria que vem o que ele oferece ao cliente, e negociar e motivar sua equipe, porque é ela
que vai encantar o cliente. Esqueça das manchetes que pregam o apocalipse do varejo. Muitas lojas físicas estão apresentando forte crescimento e lucro, enquanto as marcas digitalmente nativas, como Madeira Imóvel, por exemplo, agora estão abrindo lojas físicas para recepcionar as pessoas e mostrar que podem surpreendê-las, encantá-las de fato no varejo físico. Vamos combinar que, de modo geral, o varejo de móveis online é chato. Exagera em ofertas de produtos iguaizinhos, com super descontos permanentemente, em um ambiente confuso, inclusive já devidamente observado pela curadora do nosso projeto Habitat, a Gemile Nordilo. Ao analisar o site da Madeira, por exemplo, Gemile observa que poucos produtos têm vídeo, falta conteúdo descritivo e não existe agrupamento de produtos por tendências, apontando novos acabamentos, cores, materiais, estilos, etc. E se trata de um site nativo de móveis. Estes sites apostam todas as fichas em tecnologia. A tecnologia é um facilitador, uma ferramenta, um meio para um fim, sem dúvida. Mas nenhum cliente compra tecnologia. Eles compram soluções e compram uma história. O varejo centrado no ser humano, o raiz, coloca a alma de volta no relacionamento entre o lojista e o cliente. É uma descrição evoluída de centrado no consumidor, que se tornou apenas uma frase de efeito para muitos varejistas Nutelas. O varejo centrado em humanos terá ainda mais significado após o Covid, pois a experiência do coronavírus nos forçou a refletir sobre nossa humanidade e traz de volta este aspecto tão importante que é o relacionamento, o olho no olho, como costumamos dizer. Ser memorável é uma conquista notável. Basicamente, os consumidores compram a história antes de comprar o produto, e é a história que cria a memória. Cá entre nós, o varejo notável é alcançado por líderes varejistas radicais, que não têm medo de correr riscos, experimentar coisas novas e desenvolver uma cultura corporativa de experimentação. Este é o varejo que o consumidor quer, o legítimo e insuperável varejo raiz. O resto, bem, o resto é apenas Nutella, uma pasta de avelãs. Até a próxima semana. Essas foram as notícias mais importantes do setor na Semana Moveleira. Obrigada por sua audiência e nos vemos na próxima edição. Um abraço a todos.